Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês e abençoa quando você entende a palavra dele e coloca em prática. Não adianta a pessoa conhecer a vontade de Deus e não colocá-la em prática. É inútil. O que importa não é só o conhecimento daquilo que Deus quer, mas a prática, o exercício, a atitude, a decisão de seguir aquilo que Ele quer que seja feito. Então, eu falo assim porque eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus, amam ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que eu diria que são, entre aspas, viciadas em ouvir a palavra de Deus. Ouvem e ouvem. Gostam, curtem dentro de si a palavra de Deus. Mas se não houver prática, de que adianta? Não é? Então, que o Espírito Santo, a minha oração é essa, que o Espírito Santo não venha dar para a gente mais informações que a gente já está careca de saber, mas que ele venha nos dar coragem para obedecer, seguir, praticar aquilo que a gente já sabe. E quem não sabe vai ficar sabendo. Então, eu estava aqui orando, clamando a Deus, para Ele falar, para Ele dizer, para Ele, enfim, ensinar, dirigir, conduzir os nossos pensamentos, para que, então, haja salvação de almas, porque muitas pessoas conhecem a palavra, mas estão perdidas. É igual o próprio Satanás, né? Satanás e os seus demônios conhecem melhor do que qualquer um de nós a palavra de Deus, não é? Mas nem por isso eles deixam de ser o que são. Eles conhecem a palavra de Deus. Quando o diabo levou Jesus à tentação e Jesus retrucou, respondeu ao diabo, está escrito. O diabo sabia daquilo que estava escrito. Nem só de pão o homem viverá, o diabo sabia disso. Mas o diabo queria tentar Jesus de forma que ele pudesse cair como tantos outros caíram. Só que Jesus utilizou da sua palavra e usou-a como escudo, como espada para se defender e vencer. Está escrito, Satanás. Está escrito. E o diabo o levou. Eu queria passar para vocês um pensamento aqui muito forte a respeito disso, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Quando, na tentação de Jesus, tem um detalhezinho aqui que vai chamar a sua atenção. O texto sagrado, lá em, se eu não me engano, Lucas, por um momento, diz o texto sagrado
que o diabo levou Jesus lá no alto do monte e mostrou a glória deste mundo. Ele mostrou a glória deste mundo. Lucas, capítulo 4 e versículo 5. Olha só. O diabo, diz aqui o texto sagrado, e o diabo, levando Jesus a um alto monte, quer dizer, o diabo que levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. De fato, foi entregue ao diabo o poder e a glória do mundo. E quem entregou todo o poder e a glória do mundo ao diabo foi quem? Adão e Eva. Eles o fizeram, porque eles tinham autoridade, domínio sobre tudo, terra, ar e mar. Mas quando eles tinham domínio sobre tudo, terra, ar e mar, porque eles estavam em sintonia com Deus. E Deus lhes havia dado esse poder, esse domínio. Mas quando Adão e Eva caíram, ouviram a palavra do diabo, deram atenção à palavra do diabo e, consequentemente, desobedeceram à palavra de Deus, então Adão e Eva deixaram de servir a Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus, para obedecer ao diabo. E quer dizer, toda autoridade que Deus, todo domínio, autoridade que Deus lhes havia dado, eles passaram para Satanás. Então o diabo fala com razão aqui: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. De fato, foi entregue por Adão e Eva. Mas o que eu queria que você soubesse, e aí vem a grandeza da fé pura e prática. Diz o texto assim, vamos ler, seria bom que você lesse a Bíblia aí, talvez você já tenha lido isso muitas vezes e não tenha percebido. Primeiro, o diabo tentou Jesus quando Jesus estava com fome. E o diabo lhe disse: transforma estas pedras em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Está escrito que Jesus, o próprio Senhor Jesus, usou da palavra de Deus para se defender. Está escrito. Ele está ensinando a gente se defender dos ataques do diabo. Está escrito. Está escrito que nem só de pão o homem viverá. E o diabo deixou. Mas, em seguida, o diabo, levando-o a um alto monte, quer dizer, o diabo, quem levou Jesus a um alto monte, e mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E aí é que eu queria que você raciocinasse comigo, pensasse, meditasse comigo, com licença. Essa é uma informação muito preciosa, como todas da Bíblia são, mas essa é uma informação prática. E muitas pessoas caem, se entregam ao mal, ao diabo, perdem a luta com ele, porque não atentam
para os detalhes da palavra de Deus. Então, ele diz assim, depois que ele o levou lá no alto monte, ele mostrou todos os reinos do mundo. Mas antes de mostrá-lo todos os reinos do mundo, antes do diabo mostrar para Jesus todos os reinos do mundo, o detalhe aqui é o seguinte: no momento de tempo, isso é extremamente importante, que quer dizer o seguinte, na minha ótica, na minha fé, na minha crença, quer dizer o seguinte, que num determinado momento da vida, as pessoas, e eu tenho visto isso, muitas pessoas chegam para mim e dizem: ah, bispo, puxa, que trabalho maravilhoso. Começa a elogiar o trabalho da Igreja Universal. Ah, que coisa maravilhosa. Esse é um momento de tempo que o diabo usa para tentar a mim, para ver se no meu coração eu aceito aquela glória, eu aceito aquele louvor, eu aceito aquelas palmas, eu aceito aquele reconhecimento. A Bíblia fala que aquele que lisonjeia o próximo arma-lhe uma cilada. E por um momento de tempo, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e por um momento de tempo disse: ó, dar-te-ei a ti todo este poder. Quer dizer, ele, o diabo, pensava ou tentava passar para Jesus a glória de ter todo os reinos deste mundo, toda a sua glória, os reinos deste mundo. Porque você sabe, e o diabo também, o diabo sabe que o ser humano quer a glória desse mundo, quer o louvor, quer o reconhecimento. É isso aí. Nós temos visto isso nas lideranças que surgem por esse mundo afora. Liderança no futebol, liderança na política, liderança, enfim, em tudo que existe nesse mundo. No dinheiro, na quantidade de dinheiro que a pessoa possui. Uma briga é uma briga de cachorro grande, quando os grandes bilionários, trilionários, brigam para quem é o maior, quem é o mais rico deste mundo. Ele tem muito dinheiro, mas isso não é suficiente. Eles querem a glória desse mundo. Eu quero a glória de ser o primeiro, de ter mais do que todo mundo. Isso é o que acontece. Bem, quando uma pessoa vem e traz esse tipo de elogio para a gente, especialmente o pastor que está na liderança, o pastor que está cuidando de uma igreja, pode ser uma igreja pequena, mas ele está crescendo o seu trabalho, o seu ministério, está indo bem, e vem uma pessoa e diz para ele: puxa, pastor, que bacana, o senhor, poxa, Deus é mesmo grande, ele abençoa mesmo o senhor, né? O senhor é um homem abençoado, né? Põe a mão na minha cabeça aqui. E aí, os elogios que a pessoa dá para aquele pastor são como no momento de tempo que, se o pastor naquele momento receber aquele louvor, considerar aquele louvor lá no seu coração, no seu íntimo, então ele já caiu em tentação. Porque todo louvor, todo,
todo louvor. A Bíblia fala em todo louvor é de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Só Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Mais ninguém. Então, o diabo usa, né, o sucesso dos servos de Deus para jogar uma casca de banana para que eles venham escorregar. E nós já vimos muita gente grande escorregar nessa casca de banana. Muita gente grande. Talvez você que está me assistindo nesse momento falar, graças a Deus que eu não sou pastor, que eu não caio nessa trampa. Mas pode ter certeza, se você tem uma ambição lá no fundo do seu coração de receber o louvor, a glória ou o reconhecimento de alguém e aspirar a isso, você pode ter certeza que o diabo vai arranjar isso para que você fique suscitando, alimentando dentro de si o desejo de ser louvada, louvado, honrada, honrado, reconhecida. Minha amiga e meu amigo, por um momento de tempo, apenas por um momento de tempo, é uma coisa assim bem sutil, mas é forte. E cabe a cada um de nós, na prática da fé, na prática da palavra de Deus, na hora, repreender aquele pensamento, não deixá-lo chegar no coração, de forma nenhuma cobiçá-lo, de forma nenhuma aceitá-lo sequer. E isso é o que tem feito muita gente boa cair na fé. Então você vê às vezes o pastor, poxa, que era tão usado por Deus, um homem, poxa, que pastor. Nós tivemos na igreja muitos pastores, bispos inclusive, que chegaram a esse ponto. Se acharam alguma coisa. E quando se acharam, já não eram mais. Perderam. Nós tivemos aí casos terríveis. Eu não vou aqui citar porque não vai estimular a fé de ninguém. Mas isso tem acontecido. E só quem está atento à prática, não só ao conhecimento, à teoria, tem que haver prática. Como o médico, o cirurgião dentista, o advogado, enfim, qualquer profissão que a pessoa abraça, ela sai formada, ela tem o canudo nas mãos, mas a prática é que vai fazê-la competente. E a palavra de Deus é assim. Não adianta a gente ter conhecimento dela, informações dela, mas é a prática que vai fazer da gente instrumento na mão de Deus para a glória dele, não para a nossa glória. Então, o servo é servo enquanto serve. O dia que ele deixar de servir a Deus, estará a serviço de si próprio, e aí já era também. É a casca de banana que o diabo joga para a gente. Então, quando as pessoas costumam louvar, bispo e tal, despreze. Quando alguém trouxer louvores para você, minha amiga e meu amigo, despreze. Ah, como você está linda! Se você achar-se tão linda assim, você está já se inclinando ao louvor do mal, porque é isso que o diabo quer. Quer que você se ache, quer que você se valorize, quer que você se
verdadeiramente seja elogiada. Talvez você que me assiste nesse momento venha buscando isso. Como, por exemplo, você vê aqueles jogadores, quando fazem um gol bonito, eles saem, né? Eles levantam, o povo aplaude, os fanáticos adoram aquele jogador e ele mesmo pede aplauso, o próprio jogador pede aplauso. Aqui, ó, tá vendo? Eu sou bom. Já caiu, já era. Então, esses que receberam tantos aplausos no passado, hoje estão aí caídos, outros já morreram, mas só Deus sabe do fim de suas almas. O diabo está buscando pessoas que estão em evidência, especialmente. Evidência. Para, no momento de tempo, num determinado momento, jogar uma casca de banana para que ele venha cair. Jesus sabia disso. E Jesus respondeu. Jesus disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quando você quer servir-se a si mesmo, ou busca, almeja, suspira ser adorado, ou louvado, ou reconhecida, então você já está caindo na trampa do diabo, já está escorregando na casca de banana. Cuidado, minha amiga e meu amigo, porque o que Deus nos tem dado, só Ele e mais ninguém é capaz de fazê-lo, que é a salvação da nossa alma. Só Ele pode salvar. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, quer dizer, você tem que negar-se a si mesmo. Se você busca o louvor, se você busca o reconhecimento do seu trabalho, do seu valor, você pode ter certeza que você vai encontrar o louvor do diabo para você cair. Isso não tenho dúvida. Então, vamos cuidar para que essa fé em Jesus seja uma fé inteligente, prática, que a gente vá defender a salvação da nossa alma, porque é o que Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, para que eu possa ter a salvação da minha alma, eu tenho que perder a minha vida por amor de Jesus. E isso é uma decisão pessoal. Cada um tem que tomar essa decisão por si próprio. Eu tenho que renunciar todo dia o meu eu, as minhas cobiças, os meus sonhos, as minhas realizações. Então, quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus, quando a gente leva as pessoas à salvação, quando a gente se esmera em levar salvação para as almas perdidas, nós estamos ocupados em servir a Deus. Mas quando nós usamos
do título de pastor, obreiro, missionário, seja lá o que for, para angariar os frutos do trabalho, angariar o louvor das pessoas, nós estamos perdidos. É isso aí. Por um momento de tempo. Por um momento de tempo. É rápido, é bem rápido. Um momento de tempo. Você pode aceitar ou pode rejeitar. Vai depender da sua cabeça. Por isso que Deus permite, eu vou acrescentar aqui por isso que Deus permite as vergonhas, as humilhações, Ele permite as lutas, Ele honra os humilhados e humilha os exaltados. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.